E aí, galera, tudo bem? Vamos lá? Hoje a gente começa um novo capítulo, um novo módulo, nova forma de história. Tema de hoje, o segundo reinado, na verdade. Nós temos como ideia inicial dessa parte que começa o segundo reinado, tá? É um país com mudança, uma novidade fundamental no controle do país, uma vez que agora nós acaba o período regencial e entra agora Dom Pedro II com uma coisa chamada golpe da maioridade, onde houve pressão praticamente de todos os grupos, né, especialmente os grupos envolvidos politicamente, para que Dom Pedro II, mesmo apesar da pouca idade, assumisse, uma vez que o caos estava instaurado no Brasil e o medo que se tinha de uma deflagração, de uma guerra social, civil, e não digo nem social só, mas um desarranjo político, fizesse com essa coroa, além de perdida, desse o Brasil praticamente perdido também. Então era mais jogo ter Dom Pedro II, mesmo menor de idade, né, no trono do que não ter ninguém. Então começa a partir daí algumas mudanças que a gente tem de destaque. É importante ressaltar também que, com o fim do período regencial, muitas revoltas vão ameaçar a unidade territorial do Brasil. Essas revoltas davam medo, inclusive, de emancipação de parte. Alguns grupos políticos consideravam que apenas Pedro de Alcântara poderia conter essas revoltas. No entanto, ele só tinha 14 anos para isso, por isso o golpe da maioridade. Foi feita uma alteração na Constituição e declarava Pedro de Alcântara, que é o Dom Pedro II, se torna o título de Dom Pedro II. Essa alteração que vai ter na Constituição é chamado, e as pessoas falam muito isso, é chamado como golpe da maioridade. Do âmbito político, é importante vocês entenderem alguns grupos que se tinha. Os grupos liberais e conservadores. Na teoria, o liberal era aquele que buscava significativas mudanças no país, tá? Eles buscavam mais mudanças sociais e políticas. Aqueles que queriam algo muito novo do que representava, por exemplo, o período imperial, até do período regencial. Já os conservadores é aqueles que não desejavam mudanças profundas. Eles preferiam manter as coisas como estão. Então, assim, ele assumiu, vamos manter assim. No entanto, na prática, liberais e conservadores tinham muito em comum, porque eles pertenciam à elite, eles não queriam deixar de ser elite. Era aquela oposição, que tinha fazendeiro, donos de escravo, não passava disso. Então, isso era praticamente, um termo que era utilizado bastante, a farinha do mesmo saco, ou seja, eles não tinham diferença. E tem uma frase muito legal nessa época, assim, que foi sintetizada, que era o seguinte: nada mais liberal que o conservador no poder. E outra que era muito legal, do tipo: quando um conservador sair do poder, ele entrega aos liberais o plano de governo e os liberais passam para eles o plano de oposição. O que ele quer dizer com isso? O tempo todo era muito comum os dois estarem se engalfiando, mas ninguém queria largar aquela vaquinha leitosa do governo nesse período novo, que era o período imperial. Só para agradar alguns grupos, em 1847, Dom Pedro II acaba adotando um governo parlamentarista, na verdade, com um parlamento. Porém, esse parlamento ainda era governado pelo poder moderador, ou seja, o imperador volta agora com o poder moderador, esse que não estava mais no período regencial volta à tona. Inclusive, o Brasil ficou conhecido lá fora como o único que tinha o parlamentarismo às avessas, onde o imperador ele tem o poder para dissolver o parlamento. Então, não adiantava o parlamento, que ele não atendesse. Então teve algumas revoltas, tá? Entre revoltas que ele vai enfrentar várias, revolta praieira, inclusive eu vou colocar ali para vocês também um vídeo de apoio da revolta praieira, aliás, vou botar um vídeo com umas revoltas no segundo reinado, que é muito interessante. Essa revolução praieira teve a questão Christie, que essa é fundamental que vocês entendam. O Brasil teve um problema diplomático com a Inglaterra. Os ingleses, cestaram bastante, tomaram algumas coisas, e eles foram detidos no Rio de Janeiro por motivo de embriaguez, eles estavam chapadaços. O que vai acontecer isso? Devido a essa prisão, o embaixador inglês William Christie,
exigiu pedido de desculpa do Brasil ainda. Lembrando que os ingleses aqui no Brasil viviam sobre o jugo das leis britânicas, então o cara se achou no direito. E além disso, além de pedir desculpa por isso, ele pediu uma